Fala amigos! E aí, como estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero desejar um Feliz Natal a todos. Não sei que dia que esse vídeo vai sair, espero que seja hoje mesmo. Mas estou gravando aí no dia de Natal. Desejar tudo de melhor pra vocês. Obrigado por fazerem parte aqui desse projeto comigo. E é isso, né? Esperamos tudo de melhor pro próximo ano. Que tudo dê certo pra todos nós. E é isso. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre um tema bem bacana, importante, que é sobre procrastinação. Palavrinha que a gente ouve falar muito, né, hoje em dia. Mas, cara, quem é que nunca passou, né, por isso? Quem é que não teve problemas em algum momento por causa disso? E a gente não consegue entender muito bem o que que é, de onde é que vem, mas hoje então a gente vai entender um pouco melhor. E cara, todo mundo já passou por isso, né? A gente sempre adia uma tarefa importante, a gente nem sabe por quê, sei lá, às vezes parece que é preguiça, mas é um sentimento estranho, né? É quase como se fosse uma força que empurra a gente pra não fazer aquilo que deve ser feito, né? Então, cara, hoje fiz algumas pesquisas científicas, né, alguns artigos bem recentes, né, porque isso é um tema que está sempre voltando, está sempre sendo falado de novo, e a ciência, obviamente, né, fala sobre aquilo que é importante para todos ultimamente. Então a gente vai fazer um entendimento científico do que é, né, essa palavrinha, procrastinação, uma palavra difícil de falar. E hoje, né, tomando um cafezinho aqui na minha caneca do amor, né, aproveita que hoje é Natal e a gente pode, né, hoje pode. Mas é isso aí, vamos começar a falar hoje sobre o que é procrastinação, né? Hoje a ciência entende que procrastinação ela não é apenas preguiça, né? Muitas vezes a gente acha que é isso, né? Porque parece, mas ela é tipo um viés cognitivo, sabe? Ela é meio que algo que surge no nosso pensamento, na nossa decisão de fazer ou não fazer alguma atitude, alguma coisa que a gente precisa fazer, né? Então é tipo um padrão de pensamentos, né, que nos faz adiar um benefício futuro por qualquer coisa. Geralmente são coisas que dão mais prazer momentâneo, faz a gente meio que ser obrigado a fazer essa troca, né? Entre muitas aspas, obrigado, mas por uma questão de costume, por uma questão de facilidade. Então, é como se sujasse a nossa visão de fazer isso é, e ter uma recompensa, no caso, que é executar a tarefa e não ter mais um problema para conseguir fazer esse prazer momentâneo, essa atitude que a gente já está fazendo, que não custa muito caro. É um padrão cerebral praticamente de respostas. Então é como se a gente tivesse acostumado a isso, né? E o nosso cérebro responde dessa maneira quando a gente vê alguma coisa que a gente precisa fazer e acaba adiando, né? Então não é apenas preguiça, né? É um padrão muito bem elaborado. Bom, hoje a ciência ela indica que a procrastinação ela pode piorar nossa saúde mental, né? Algumas pesquisas de 15, 25% de ansiedade e depressão por não conseguir fazer as atividades e procrastinar, né? Ah, nos trabalhos remotos, né? Geralmente também isso leva muito a atrasos, principalmente porque não tem uma cobrança, né, mais imediata, mais direta. Então algumas pesquisas também apontam que pode chegar até 40% de atrasos, né, em prazos de trabalho, é, enfim, atrasos em compromissos importantes, né? Ainda mais quando não tem essa cobrança mais direta, né? Então, cara, imagina perder coisas que são muito valiosas, né, cara? Trabalho, eventos importantes, coisas que a gente tem que fazer, cara, por não conseguir deixar de fazer alguma coisa que tá ali na nossa frente, né? Pô, eu não consigo fazer tal coisa importante porque pô, eu tô fazendo isso aqui, então, cara, isso aqui é mais fácil, né? Isso que a gente não se dá conta, mas isso é o que passa dentro dos padrões do nosso cérebro, né? Cara, para pessoas que têm TDAH, que têm essa fadiga pandêmica que aconteceu muito depois da pandemia, é muito mais difícil, né? Por questões de predisposição de saúde, né? Então, isso consegue piorar ainda mais na situação de quem precisa fazer essas atitudes que são difíceis de programar, que enfim são contra aquilo que o nosso cérebro já nos diz, né? Já nos tá executando, né? De uma maneira padronizada, certo? Então
a gente começa a entender, né, a procrastinação, que basicamente é esse padrão. E, cara, a gente começa a entender como a gente pode fazer pra superar isso, né? Que é a coisa mais importante, aquela coisa que a gente quer saber, cara, porque não. Cara, beleza, a gente sabe que é procrastinação, e aí, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, né? Que quem me conhece sabe, quem faz terapia comigo sabe. Cara, a gente precisa de um modelo de organização, a gente precisa de não rotina, mas a gente precisa ter coisas estabelecidas na nossa vida. Cara, eu preciso estudar. Como é que eu faço pra parar de procrastinar? Cara, eu às 9 horas da manhã, eu às 6 horas da tarde, eu às 8 horas da noite, eu vou estudar por 25 minutos, eu vou estudar por 30 minutos, eu vou estudar por 40 minutos, né? Então, além de conseguir se programar, não fazer coisas mirabolantes, né? Não causar exageros, enfim, ser uma pessoa bem sensível com o que a gente pode entregar, né? E o que a gente precisa. Mas enfim, essa organização é muito importante, é algo muito necessário, né? Outra coisa que é muito importante que a gente não dá conta, né, e não entende muito bem, é a questão da meditação, mindfulness, né? É, cara, parar 10 minutos do dia, cara, conseguir estar presente no exato momento, na situação que nós estamos, né? Então, cara, parar, ficar 10 minutos tranquilo, sem fazer nada, né? Apenas se concentrando no momento que tá, apenas entendendo o momento que tá, né? Conseguindo literalmente estar presente dentro da situação que você tá, né? E a gente não consegue entender a importância disso, mas é como se a gente fosse trazer de volta, né, a nossa própria atenção, né, o nossa própria percepção para esse momento, né? E cara, não conseguir parar e pensar o que vai fazer. Isso é uma coisa muito, muito importante e é difícil as pessoas que fazem, mas isso é uma coisa muito, muito válida, né? E na terapia a gente sempre fala sobre isso. Outra coisa que é importante, cara, é reduzir os tempos de tela, né? Cara, os aplicativos, sei lá, alguma coisa que faça com que você seja meio que obrigado a não fazer, a não estar focado nessas coisas e poder fazer coisas que são importantes de fato, né? Então, usar as artimanhas tecnológicas para a nosso favor, né? Porque se a gente deixar o telefone perto, se a gente deixar as coisas abertas, a gente, querendo ou não, vai ceder porque tá ali, porque tá perto. Isso é um problema e a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Outra coisa importante, né? Claro, defendendo meu lado aqui, mas a TCC é muito importante, né? É muito válida. Terapias cognitivos, entre aspas, e muitos outros exemplos, né? A pesquisa também, né, consegue identificar que 50% da procrastinação pode diminuir, né, se você pegar um terapeuta competente, se você conseguir fazer as coisas corretamente dentro da terapia, né? Então a gente vai fazer dentro da terapia, a gente faz uma sessão com uma lista de, cara, nem que seja 3 atitudes diárias para que a gente consiga se focar nesse momento, né? Para que a gente consiga executar as coisas sem procrastinar e, e claro, isso é um tratamento muito específico para quem quer reduzir a procrastinação, né? Então, o terapeuta ele vai saber exatamente como programar, como fazer isso, né? Ele vai saber como colocar isso dentro da sua rotina para que seja uma coisa fácil e prática de fazer, né? Então, ele não vai avacalhar, vai fazer qualquer coisa para que você simplesmente se force, né? Não, ele vai entender a sua rotina, vai entender o que você gosta, o que você precisa fazer e vai te ajudar, certo? É, Obviamente, né, existem muitas técnicas, se você pesquisar na internet também que ajudam, né, técnica de Pomodoro, né, evitar fazer milhares de tarefas durante o dia só para se sentir mais produtivo e procrastinar menos, mas, cara, poder entender o que você fazia antes, o que você faz agora, depois que você conseguisse esses resultados. Cara, não, eu não fazia nada antes porque eu não conseguia, porque eu procrastinava, é, mas agora eu consigo fazer isso, melhorei tantos por cento, cara, tô fazendo mais coisas durante meu dia. Então é muito válido nós conseguirmos identificar da onde saímos, para onde estamos, o que fizemos para isso mudar, porque é muito necessário que o nosso cérebro reconheça essas mudanças, né, para a gente conseguir dar mais motivação, né, para sair
desse ciclo, né, de procrastinação, de não conseguir fazer e se sentir ansioso e deprimido, e aí ansioso e deprimido, não consegue fazer mesmo, aí desiste, aí sei lá, né, enfim, né, acaba surgindo meio que uma bola de neve e, e a gente acaba não conseguindo sair dessa afeição que é muito terrível, né? Algumas pessoas passam muito trabalho com isso e é muito entendível porque é um padrão, né? Não é uma escolha da pessoa de não fazer, muitas vezes ela simplesmente não consegue, né? Como muitos outros problemas, né, de saúde mental, que muitas vezes parecem coisas muito diferentes para quem não sofre, mas para quem sofre é algo terrível, né, então passa muito trabalho, certo? Então, cara, basicamente é isso, né, a gente consegue entender o que é procrastinação, a gente para de ter uma visão meio distorcida do que é, a gente consegue ver muitas maneiras, né, muitas táticas para conseguir lidar com isso, para conseguir fazer coisas mais eficientes, para se tornar uma pessoa mais produtiva, mas de uma maneira saudável, né, consiga superar essa barreira que surge, né, por N motivos, né. Eu sei que muito isso pode parecer, talvez para algumas outras pessoas, cara, que é uma tipo de desculpa, mas você tem que entender que o seu cérebro talvez seja diferente das outras pessoas e que você também tem as suas próprias falhas e dificuldades que sejam diferentes. Então, sempre quando você vê uma pessoa com um problema desse, que seja muito diferente, né, do que você entende, você consiga olhar isso de uma maneira distinta, né? Para quem assiste muito minhas aulas aqui sabe que nosso cérebro trabalha de maneiras muito diferentes, né? Então a gente já viu sobre várias coisas e cada uma delas tem um padrão diferente, tem uma maneira diferente de funcionar. E eu gosto muito de trazer isso. Cara, a ciência indica que é isso, é assim que funciona e é dessa maneira. Então, para você saber que não é simplesmente uma decisão, né? Claro que algumas pessoas conseguem tomar decisões, né, mais fáceis para sair disso, mas algumas pessoas não conseguem e é isso aí, tá tudo certo. Cada pessoa tem seu ritmo, tem sua maneira de funcionar e, né, nós terapeutas estamos aí geralmente para ajudar, certo? Então, basicamente é isso, né? A gente consegue lidar com isso de uma maneira eficiente, né, com dicas, com coisas importantes, com maneiras que a própria ciência nos aponta, cara, olha, faz isso, faz aquilo, que é mais possível que você consiga sair desse ciclo, né, de uma maneira mais leve, digamos assim, né. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí. Também comenta aí alguma técnica que você usa, que você acha útil, né. Também deixa o comentário aí se tem algo para acrescentar ou para perguntar. Mas é isso. Compartilhe com alguém também se gostou. Se não é inscrito aqui no canal, por favor, faça a gentileza de se inscrever se gostou desse conteúdo, certo? Então eu espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!